Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonel, professor de Biologia, e eu estou hoje aqui para a gente se apresentar e dar o pontapé inicial aqui numa introdução de Biologia, falar sobre alguns conceitos aqui, relembrar algumas coisas, né? Então essa aula assim, vai servir tanto para o primeiro, segundo e terceiro ano, como uma espécie de revisão, uma introdução, para a gente se conhecer um pouco melhor. Depois a gente vai esmiuçando o conteúdo de cada ano, de forma individual, beleza? Bom, biologia nada mais é que o estudo da vida. E estudar a vida é uma coisa bem complexa. Por isso a gente tem que definir níveis de organização. Imagina só você fazer uma mudança. Você põe tudo dentro de um caminhão, tá? Você chega na sua casa nova, vai descarregar. Você pega o sofá. Você não vai largar ele na cozinha, vai largar ele no quarto. Você vai largar ele na sala, você vai organizar, pega lá o prato, larga na cozinha, depois vai lá, pega o roupeiro, larga no quarto. Então, na biologia a mesma coisa, a gente tem que organizar. E começando do menos complexo até o mais complexo, que seriam os organismos, a gente tem os átomos. E os principais átomos dos seres vivos são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Para ficar fácil de decorar, decora como CHOMS: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Quando mais átomos, mais de um átomo, 2, 3, enfim, se unem, eles formam moléculas. Ou seja, a gente vê aqui que já é uma coisa mais complexa. Exemplos de moléculas: a água, H2O. Outra, hidrogênio. Por que eu botei especificamente essas duas moléculas aqui? Primeiro, água, duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, e a gente tem aqui apenas duas de hidrogênio, que vai formar o hidrogênio em si que a gente conhece. Olha só a característica. A água, por exemplo, no incêndio, você vai usar para apagar o fogo, H2O. Se eu tirar uma molécula de oxigênio, eu tenho apenas o hidrogênio, que é leve e também é altamente inflamável. Então, para você ver que apenas uma molécula faz toda a diferença. Depois das moléculas, elas unidas, a gente tem as organelas. Bom, as organelas a gente pode falar de algumas das mitocôndrias. Aí a gente tem o complexo de Golgi, tem retículo endoplasmático, ribossomos. Bom, a gente tem também uma infinidade de organelas que vão compor as células. Curiosidade, nossas células, por exemplo, que a gente possui mais ou menos em torno de 10 trilhões de células. Quanto à quantidade de células presentes no organismo, nós temos dois tipos de seres, vamos botar assim, definido pela quantidade. Temos os pluricelulares, ou seja, mais de uma célula, no nosso caso, trilhões, e tem os unicelulares. Exemplo, protozoários, bactérias. Quanto à complexidade dessas células, existem seres que são eucarióticos, e existem seres procarióticos. Eucarióticos. Lembra disso? Eucarióticos. São seres mais complexos. Ou seja, o nosso material genético está dentro do núcleo. Enquanto os procarióticos, o material genético está disperso no citoplasma. Caso das bactérias, por exemplo. Quando a gente tem várias células unidas, empenhadas para desempenhar uma determinada função, a gente tem os tecidos. Tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. Tudo isso aqui a gente vai ver. Só um apanhado geral. Vários tecidos
quando estão juntos também para desempenhar uma mesma função ou função semelhante, a gente tem os órgãos. Exemplo, o coração. O coração ele é formado por 3 tipos de tecido. É o tecido muscular, o tecido nervoso e o tecido conjuntivo. Então a gente vê que num órgão a gente tem 3 tipos de tecido diferentes, tá? Então, por exemplo, no nosso corpo tem vários órgãos. Só que tem órgãos que também trabalham em conjunto para determinar uma mesma função. Esses órgãos trabalhando juntos, nós temos os sistemas. Exemplo, respiratório, sistema respiratório. E sistema digestivo. Tem o sistema excretor ainda. Bom, só um exemplo, tá? E vários sistemas, tudo naquela complexidade ali, a gente vai chegar nos organismos. Nós somos organismos. Eu tenho o sistema respiratório, digestivo, excretor. Esses sistemas são compostos por órgãos, por sua vez por tecidos, que são formados por células, que dentro das células tem as organelas, e essas organelas são formadas por moléculas, e moléculas formadas por átomos. Vocês viram o quão complexo é, mas não é também nenhum bicho de 7 cabeças. Deixa eu só apagar aqui. Bom, a gente parou nos organismos. Bom, organismos. Quando a gente tem vários organismos da mesma espécie vivendo num determinado local e no mesmo período de tempo, a gente tem uma população. Uma população. Definindo de novo, população são organismos da mesma espécie convivendo num determinado local e no mesmo período de tempo. Por que no mesmo período de tempo? População de Canoas. Você faz parte, por exemplo, da população de Canoas. Em 2021, a população de Canoas, muita gente vai ter morrido, muita gente vai ter nascido, então é outra. Então, população é indivíduos da mesma espécie vivendo em um determinado local e no mesmo período de tempo. Então, a gente define aqui uma população. População, nós temos depois a comunidade. Bom, imagina só, indivíduos da mesma espécie vivendo na determinada região, no mesmo período de tempo. Nós temos uma população de humanos, seres vivos, humanos. Temos população de bactérias, temos população de passarinhos, temos população de cachorro, enfim, de várias espécies em uma determinada região. Então, a gente diz assim, comunidade, são várias populações de diferentes espécies vivendo na mesma região. Então, a gente tem uma comunidade. Só que essa comunidade ela é influenciada por fatores externos. Que a gente também chama, na biologia, de fatores abióticos. Mas o que são esses fatores externos ou fatores abióticos? É o calor, é o frio, umidade, é a chuva, é o vento, é a radiação. Tudo isso compõe os fatores abióticos. E o que seria fatores bióticos? Fatores bióticos são os organismos, são os seres vivos. Só os animais? Não, as plantas também são seres vivos. Então, fatores bióticos seriam animais, plantas, fungos, bactérias, ou seja, organismos. E os fatores abióticos seriam os fatores externos que influenciam esses organismos. No caso daqui, uma população e a comunidade. Tranquilo até aí? Quando a gente junta essa comunidade, que seria um conjunto de populações de diferentes espécies vivendo no mesmo local, pelos fatores externos, isso pode ser assim, pessoal, a gente tem aqui um ecossistema.
que eu ia falar? O ecossistema pode ser desde a cidade de Canoas até uma poça d'água que tem na tua rua. Pode estar cheio de bactérias, por exemplo, ali dentro, protozoários, enfim, vermes ali. Isso pode gerar um ecossistema, porque há várias populações que vão gerar uma comunidade que são influenciadas e vão estar desenvolvendo ali dentro de um ecossistema. Exemplo de um ecossistema aqui, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica. Então, quando a gente tem assim todos os ecossistemas dentro do planeta Terra, a gente desenvolve a estrutura chamada de biosfera. Esse aqui é o ponto máximo da ecologia, que a gente vai ver muito isso aqui no terceiro ano, tá? Então, deixa eu ver se eu falei tudo, acho que era isso daí. Outra coisa. Vírus. O vírus, vocês já acham que é um ser vivo? Pela teoria celular, o vírus ele não é um ser vivo, porque ele é formado apenas por proteínas e material genético. Essa é uma curiosidade, então, se caso ficou na dúvida ali, voltando um pouco o vídeo ali na questão dos organismos ali, das células, né? Pô, o vírus é uma célula, ele é vivo? Não, pela teoria celular, ele não é um ser vivo, tá? Bom, pessoal, era isso, é um vídeo meio que de apresentação. Eu vou tentar deixar alguns exercícios, não sei qual vai ser o meio, o canal que vai chegar para vocês, espero que chegue, mas é mais para a gente dar esse pontapé inicial, depois a gente vai tratando cada turma, vou tentar fazer vídeos individuais para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano, para dar uma pequena explicação antes da gente começar a iniciar as atividades. Espero que vocês tenham gostado, deixa lá se gostou, passa o feedback ali para mim, e é isso aí, valeu!